começando mais um Grêmio Libertador TV. Hoje com a presença ilustre aqui com a gente. Mais uma, né? Porque começamos muito bem o ano. Depois do Price. Olha, quebrando já os paradigmas da mesa. Aqui do meu lado tem o Snell, o Miner, Menezes, o Vaide e nosso grande convidado da mesa, Cacalo, nosso grande presidente. Podemos começar falando um pouquinho da nossa história, aquele comecinho, quando começou lá no Grêmio, 93, agora estava nos contando. Veio em 93 como no futebol, em seguida assumiu a presidência em 97, 98. Como é que foi essa trajetória? Normalmente a gente gosta de falar um pouquinho também de bastidor, ou a maior parte do tempo falar de bastidor, para trazer novidade para a gurizada que acompanha a gente. E eu sei que tem umas histórias boas aí na nossa eliminação lá em 98 para o Cruzeiro, aquela história do gol do Fabinho. Tem algumas histórias boas que a gente pode relembrar e o que tu pode trazer pra gente de novo aí? Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos vocês que estão assistindo e dizer com toda a sinceridade que, embora não conhecesse pessoalmente a maioria de vocês, quando eu vi ele citar os nomes agora, eu já tinha ouvido falar nos nomes de todos. E não estou aqui para puxar saco, não sou candidato a nada. Honestamente, já tinha ouvido falar no nome de todos vocês, embora não os conhecesse pessoalmente. Mas para mim é uma satisfação muito grande sempre que for possível estar no meio de gremistas e poder falar as coisas do Grêmio. Às vezes me empolgo até, falo demais, falo o que não devo, né? Depois sou cobrado por isso. E quando fui dirigente do Grêmio, tenho convicção plena que muitas vezes falei um pouco demais, às vezes, coisas que não devia, especialmente naquela flautinha aqui ou ali, bem localizada, né? Contra alguns adversários bem definidos também, né? Mas eu acho que isso faz parte, desde que seja saudável e não estimule a violência. Eu acho que essa flautinha faz parte, até porque quando eu fui dirigente de futebol, na vice-presidência de futebol e até na presidência, o Grêmio vivia uma fase extraordinária e era fácil tocar uma flautinha, né? Depois as coisas ficaram difíceis, antes as coisas foram difíceis também, mas isso é a história do Grêmio, por isso que eu acho que o Grêmio é muito grande. Eu sempre digo que o Grêmio, que ninguém entende, e recebo muitos e-mails pelos meus espaços que eu tenho na mídia, ninguém entende o que é ser gremista. Porque eu sei que o Internacional, por exemplo, é um clube grande, que os torcedores do Internacional valorizam muito serem torcedores do Internacional. O mesmo Flamengo, o mesmo Corinthians, eu sei que todos os torcedores são fanáticos pelos seus clubes, mas eu sempre digo que ser gremista é diferente. Eu não digo que é melhor ou que é pior, eu digo que é diferente. E as pessoas não entendem isso. Transcende. As pessoas não entendem como é que nós comemoramos uma Batalha dos Aflitos, segunda divisão. Vocês não entendem isso. Eles não entendem como é que, só vivendo pra saber, que nós estamos no Maracanã perdendo para um estádio de 110 mil pessoas lotado, 2-1 para o Flamengo, gol de Romário, o Flamengo cantando, e daqui a pouco nós saímos campeões. Então, quero dizer que tenho muito prazer de estar aqui com vocês, e estou à disposição, assim, o que vocês quiserem saber e eu puder dizer, e eu posso dizer tudo. Não tenho absolutamente nada para esconder. Frase forte aí, essa aí pode ser a vinheta, hein? Tem nada para esconder. Nada, absolutamente nada. Vamos começar. Vou interromper o Tito aqui, que é o comandante da mesa hoje, mas vamos falar daquela contratação do Arce. Tu levou pau de tudo que era repórter, jornal, colunista, quando trouxe o cara que ou era meia, ou era ponta, ou jogava na zaga, ou era goleiro. E era ruim, né? Disseram que era até gandula. Tempo lá. Deixa eu só fazer um parênteses. Tem um amigo meu colorado que dizia assim, quando o Arce pegava na bola, os caras tremiam. Olha, isso foi depois, né? Aquelas contratações daquele time de 95, eu posso falar a maioria delas com vocês, porque realmente participei de todas elas. E posso dizer assim com toda a sinceridade, como eu digo sempre, a única contratação que não passou diretamente pelo vice de futebol, no caso eu, embora soubesse da contratação, porque tinha uma instância superior no clube, quem manda no clube é o presidente. Sim.
mas ele me delegava todos os poderes para decidir as coisas do futebol. E a única contratação que ele escolheu, o Dr. Fábio, sozinho, e ele foi lá contratar, e claro, com o apoio meu e do Filipão, evidentemente, foi o Rivarola, zagueiro. Todas as outras passou por nós. Nós escolhemos, nós levávamos ao presidente e dizia: presidente, o senhor está de acordo? Sim, estou de acordo. Até o Filipão, quando eu contratei o Filipão em 93 e mandei ele descer de Caxias, ele estava em Caxias, quando ele já estava contratado pelo telefone por mim, eu disse: não, suspende tudo, que eu não avisei o presidente. Tem que avisar o presidente. Se o presidente disser que não... Aí tá em pela casa. Mas aí o presidente tinha muita... Nós tínhamos uma relação de muita confiança, né? Uma coisa assim... Sim, o Cofre bancou ele depois ainda, né? Teve bancou a mim também, bancou todo o time, né? Ele é... E digo isso sem falsa modéstia, assim, porque eu sei da minha participação naquele grupo, mas ele, o presidente Fábio, foi o maior responsável, talvez, pelo sucesso daquela equipe. E está falando o vice-presidente de futebol. Podia eu dizer para vocês: olha, eu resolvi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. O grande responsável, o responsável maior, foi o presidente Fábio Koff, ou em dando apoio, ou dando conselhos, né? Eu era muito mais jovem na época, ou enfim, eu tenho assim, chego a ficar emocionado até me lembrar daquele período. Mas vamos falar do Arce. Nós precisávamos muito de um lateral direito. Quem é que era titular antes do Arce? Nós tínhamos passado um ano de 93. Não, nós tínhamos passado um ano de 93. Ayup, sim, 94 na Copa do Brasil foi o Ayup, Marco Aurélio Ayup, que aliás foi um erro que eu cometi, devia ter ficado em 95. Devia ter ficado em 95, é um jogador de alto nível, assim, em todos os sentidos. Mas nós precisávamos do lateral direito, o Felipe queria um lateral direito. Aí o Benítez, ex-goleiro do Internacional, procurou o meu diretor do departamento amador na época, o Sérgio Vasques, e disse assim: tem um jogador no Paraguai que joga muito. Não sei por que não é tão valorizado, embora tenha 21 ou 22 anos. Eu disse: bom, quero ver. Aí começou aquela história, olhar as fitas, né, tudo aquilo. Sim. Aí perguntei pro Espinosa, que tinha treinado, o nosso Espinosa, que tinha treinado lá o Clube Paraguai, e disse: olha, é muito bom, bate muito bem na bola, não sei se é bom marcador, mas elogiou muito o jogador. De bom, já são duas indicações. Eu já tinha visto jogar, né, jogo inteiro, porque olhar só os lances bons aí é fácil. Né? Tinha visto 2 jogos inteiros dele e me agradou muito o jeito de bater na bola. Aí pedi pro Sérgio Vasques ir lá assistir ele jogar, ao vivo no jogo. E o Serginho foi, e na volta disse: olha, o cara é fenômeno, realmente, vai se dar bem aqui. E veio, e eu fui muito criticado por isso, porque achavam que eu não conhecia o jogador. Né? O Cacau contratou um ponta-direita. Um meia-direita. Um goleiro que o Internacional tinha, lembra que tinha jogado lá, dizia que ele não era lateral, que ele era... O Gato Fernandes? Não, um rapaz que jogava no Inter, César, que tinha jogado lá com o Arce, lá dizia que ele era meio, que ele era ponta. Bom, enfim. Bom, o resultado da história você sabe, né? O Filipão foi embora e levou ele. Não só ele, levou outros também. Né? Agora tu falou um negócio aí de ver fita e... Como é que era antigamente acompanhar e ter acesso a esse monte de jogador? Porque o cara tem que ter um... O YouTube não funcionava? Pois é, o YouTube não estava no ar ainda. Deixa eu dizer para você... DVD. Vou dar um exemplo. A maioria dos jogadores que nós contratamos para o time de 95 esse time foi feito em 94. Nós precisávamos ter uma vitória importante em 94. Vocês haverão de se lembrar que em 93, com um time de nível rigorosamente médio, nós perdemos a Copa do Brasil na última partida, no Mineirão, numa falha do nosso goleiro, que eu sempre perdoei, porque ele tinha nos levado até lá, defendendo pênalti, fazendo milagre, etc, etc. Fomos vice-campeões. Muito triste aquele jogo no Mineirão, ficamos muito abalados, mas vamos fazer time para 94. 94 nós contratamos, não vou dizer os que já estavam, a gurizada que subia, nós contratamos e reforçamos o elenco, já estava em 93 o Pingo, o Aguinaldo, né? O Paulão saiu. O Paulão jogou 94 e saiu depois. Mas então o time de 95 foi feito em 94. Por exemplo, nós estávamos eu e o Filipão assistindo Internacional e Santos, na Vila, 4-0 para o Santos. Mas quem foi o melhor em campo?
que na primeira bola tinha um jogador internacional que era metidinho, Era isso que eu ia perguntar antes da contratação do Dinho. o Dinho. Se era Ele deu- verdade. Ele É deu, verdade. Ele deu uma chegada no jogador, jogou o cara lá na tela. E o Filipão nos olhamos aqui, bom, Esse cara. aí o nosso volante pro ano que vem. Esse é o cara. Esse é o nosso volante, é 29 anos, maduro, Já tinha sido campeão do mundo. Ele e o Goiano. campeão do mundo Era duas um- vezes. dois campeão vezes. do Campeão, mundo. O Dinho duas vezes, o Goiano uma momento só. só. Tá aí o nosso volante que nós precisávamos. Mas ele estava titular do Santos, sabe? Titular do Santos. Terminou, já engatilhamos aquela contratação e o Dinho veio. Nunca me esqueço, o Grêmio estava na Serra na pré-temporada e eu vim buscar o Dinho em Porto Alegre, chegando no aeroporto, e subiu comigo lá, entreguei ele lá pro Felipe, desfardou, foi fazer o primeiro treino. Começou a bater aqueles bate-bola que eles aquecem ali antes, né? O Felipe. Não, o Felipe. Que ele apontou. Caixa 2 na primeira. Entrou em campo e deu um carrinho no Junior. O Felipe encostou em mim e disse assim: olha, faz muitos anos que eu não vejo um cara bater tão bem na bola, um passe tão preciso e um chute tão preciso como esse. Estamos bem de volante. Vamos buscar um segundo volante. Mas aí é que tá, né, Cacau? Todo mundo acha que o Dinho era só porrada. Mas sabia Só jogar. porrada, mas sabia ele jogar batia bola, mas bem tinha na bola. Mas olha aquela busca que Se ele fez no posicionava Olímpia. bem. Se posicionava bem. Ah, o Dinho sabia era um volante Baita volante. verdadeiro, porque sabia chegar junto, né? Sim. Dava carrinho bem dado e sabia jogar, fazia gol de fora da área. O Dinho fez um gol no Olímpia, no Paraguai, na Sim, Libertadores. Só É o pra futuro do escanteio, Fernando, né? Se o Fernando der uma encorpada e começar... Eu vou acho começar a diferente. chutar bem de fora da área. Né? Acho que o Fernando tem muito começou futuro. a... Tem bastante futuro. Muito Ele futuro. tem que bater um pouquinho mais. Eu perguntei- Acho que o Fernando bate pouco. Falta uma maldadezinha. Mas Esse hoje em time dia é era difícil bater titular, que o pessoal esquece e acha que o Grêmio montou aquele time de 95, 94 com reservas, com restos. Outros Não é jogadores. verdade. O resto não. Isso aí não é bem meia verdade. Meia verdade. A gente procurou também, fizemos uma avaliação muito criteriosa. Porque primeiro nós estabelecemos assim, e acho que isso faz parte do bom departamento de futebol, o planejamento. Felipe, como é que tu quer fazer o teu time? Eu quero jogar 4-4-2, eu quero um jogador aberto pelo flanco, eu quero um centroavante grande na área, eu quero um ponta que volte e jogue no meio. Então o time foi planejado. Nós queremos um time assim. Vamos buscar os jogadores para essa função. Nós tínhamos um fenômeno dentro do Olímpico, mais de um, Carlos Miguel, fenômeno. Era o termômetro do time. Carlos Miguel com 10 minutos, está jogando bem, o Grêmio ganha. Se ele não está bem, o jogo endurece. Quando ele entrava, mudava o jogo. Fenômeno de jogador. Nós estamos estourando o nosso tempo para o primeiro bloco. Nós vamos voltar para o segundo falando de Vanderlei Luxemburgo. Esse paradigma, agora nós estávamos falando aqui de Dinho. Esse paradigma que o Vanderlei não gosta, dos volantes brucutu. E no terceiro bloco vamos tentar falar do Grêmio. Mas o Dinho não era brucutu. Não chegar. Ninguém gosta do Brucutu, né, cara? Até daqui a pouco. Ninguém gosta do Brucutu. O cara tem que ser bom O, bater. o Luxemburgo, tinha aquelas rixas lá do Filipão, Luxemburgo naquela época. Essa aqui, né, Tu meu? chegou a dar uma declaração na imprensa falando mal do Luxemburgo, batendo no Luxemburgo?